Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem, na santa paz, que essa semana possa ter sido mais leve, abençoada como sempre é. E vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, hoje o estudo é do livro Vinha de Luz. Quem nos traz, né, este livro é Chico Xavier, através da psicografia pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é a de número 18. Ouçamos atentos. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos e predomínio das opiniões que lhe são peculiares. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conheçamos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos facilitam a estrada. Acreditamos, seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir, com atenção, as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Bom dia, Júlia. Tá tudo bem? Bom, pessoal, vamos dentro do que Emmanuel nos traz nessa lição. E assim, como toda a lição, lembrando que nós aqui nas reuniões, né, nós ficamos fazendo de forma, né, sequencial e aleatória, né? Domingo passado estudamos o Livro dos Espíritos, hoje estamos estudando o Vinha de Luz. Semana que vem, novamente, o Livro dos Espíritos, né? Mas é importante que em qualquer contextualização de estudo, seja ele em qual formato e seja em qual embasamento, é muito importante para nós, porque isso nos serve, porque nós somos como uma esponja.
E essa esponja, ela é ávida de conhecimentos. E os conhecimentos, quanto mais traz sabedorias, ele nos faz sermos melhores, mesmo que um pouco a cada momento, um pouco a cada dia, até mesmo um pouco a cada encarnação, né? E aí, no que o Emmanuel nos traz aqui, e aí o título é Ouçamos Atentos. É uma lição que ele nos traz assim, uma realidade que ainda nos movimenta, né, na gleba terrestre. Por quê? Porque é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, que ainda é importante falar que a doutrina espírita, dentro do cristianismo vivo, já nos traz, né, os direcionamentos exatos de quê? Porque, por vezes, nós precisamos, a gente entende que as dificuldades, elas são, né, elas nos pegam mesmo, né? E isso depende da nossa realidade espiritual, né? A nossa realidade espiritual. Como que eu venho de outras encarnações dentro da minha realidade espiritual, que eu venho trazendo para essa? Alguns pontos chamam a atenção, e eu vou tomar a liberdade de falar isso. Quando eu, né, vim nesta encarnação, eu fui uma criança, de um certo modo, né, frágil, né? Eu tinha uma facilidade para algumas enfermidades, né, e tudo mais. Fiquei um tempo internado até em Batatais, né, um tempo considerável, enfim. E uma vez, né, eu ainda criança, né, neném, isso não me lembro, e quem me traz isso eram meus próprios pais. Conversando com o tio Eurípides, né, o Marini, perguntando para ele, né, como, né, levava eu para tomar passe e tudo mais. E meu pai, minha mãe indagando, né, por quê, né? Porque assim, né, tanto, né, tantas coisinhas que eu tinha. E aí o tio Eurípides, ele respondeu da seguinte maneira para minha mãe e para meu pai: é porque ele é um espírito antigo. Olha, hoje, durante os estudos, né? Hoje, durante os estudos que já vem percorrendo, eu vi que o tio Eurípides, ele foi muito generoso comigo. Porque espírito antigo, tudo bem. Mas ele poderia ter falado muito bem, espírito devedor. Um espírito que vem com seus probleminhas, né? De um certo modo, todos nós estamos aqui no planeta Terra, trazemos essas sequelas espirituais. E dentro dos projetos e planejamentos, nós viemos aqui realmente sanar essas dificuldades que passamos. Mas olha só, essas dificuldades não, o que plantamos, e aí a gente passa por determinadas dificuldades, por determinados entraves, e está tudo bem, porque isso é dentro do mecanismo da logística. Mas é importante entender também que nós somos muito abençoados, nós somos abençoados constantemente, porque até mesmo através da dor, nós estamos sendo amparados. Então, isso é muito importante nós entendermos, né? Porque senão, dá a entender, e aí por isso que muita gente, por vezes, tem receio da doutrina, porque dá a entender que nós estamos passando por um karma, e um karma eterno. Não, nós temos momentos felizes, nós temos oportunidades com os nossos familiares, nós temos oportunidades com os nossos amigos, nós temos oportunidade de restabelecer simpatia por quem antes fomos antipáticos. Então, essas oportunidades Deus nos oferece, porque é um pai. É bom, mas é justo, né? Então, nós acompanhamos isso. Então, por que, Rangel, essa fala em cima dessa lição? Porque tudo isso vem ocorrendo, né? E a gente precisa vir de encarnação em encarnação para nós estarmos burilando o espírito,
Mas isso acontece pelo nosso próprio orgulho. E aí eu falo da humanidade. A gente tem uma realidade no plano terreno, aqui no nosso planeta, que por vezes, dentro de retornos em retornos, a gente tá tendo que vir para aparar as arestas deixadas em outras vidas, em outras encarnações. Mas bênção, nós temos a todo momento. Nós temos a todo momento. Deus é bondoso por nós, ele é misericordioso com a gente. E ele nos dá novas oportunidades sempre. Não importa o que nós fizemos, e sim o que nós vamos, a partir de agora, estar realizando. É importante, por vezes, em vários estudos que nós temos, talvez essa fala ela seja constante, mas é isso, são as novas oportunidades que nos são dadas para prosseguimento, para que o espírito evolua, né? Só que o que nos entrava ainda é o orgulho. E nessa lição vai trazer muito bem isso. Olha só. Primeiro, nos traz a passagem evangélica. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quem falou isso? Jesus. E quem nos traz é Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Tem aqui já umas falas aqui, espírito maduro. Tomara, Júlia. O tempo é nosso aliado para treinar os bens. É bem isso, né? E é bênção a todo momento. Graças a Deus. Até nas dificuldades. É bênção. E olha só, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O que o homem busca no planeta Terra? Né? O que o homem busca no planeta Terra? É importante esse entendimento, né? Nós entendermos o que realmente nós estamos passando aqui. Porque, por vezes, a gente corre, e não que isso seja proibido, é importante entender isso também, porque a doutrina espírita, por muito, pode fazer, dentro do entendimento de cada um, que a doutrina espírita, ela nos priva, e ela não nos priva. Eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, eu não posso... Podemos ter tudo. Podemos ter tudo. A questão principal é o que eu faço deste objeto, dessa ferramenta que é me possibilitado ter. Eu, para ser espírita ou cristão, eu tenho que ser... E aí eu vou falar materialmente, tá? Eu tenho que ser pobre. A humildade, ela tem a ver com a pobreza? Não, a humildade, ela não tem a ver com a pobreza. A humildade tem a ver com o amadurecimento espiritual e o desapego de tantos malefícios que nós viemos carregando durante essas vidas, durante a nossa vida enquanto espírito. Né? Então, você quer ter uma casa boa? Você quer ter uma casa maior? Você quer ter bens terrenos? Você quer ter um carro mais novo? Um carro mais bonito? Pode ter, e não há problema nisso. A gente só tem que se atentar do que nós vamos usar aquilo e para quê. É importante falar que Jesus Cristo, ele já veio nos orientando que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque riqueza é prova. Riqueza é expiação. Então nós temos que compreender todos esses processos. Nada é proibido, mas que nós desenvolvamos a maturidade espiritual, a renúncia, o desapego, entender que tudo que passa nas nossas mãos, que tudo que se passa pelas nossas vidas são ferramentas de objetivo de evolução espiritual, né? Importante nós entendermos esses processos. Só que o orgulho nos entrava.
O orgulho nos entrava. E aí, o orgulho vem daqueles mais abastados financeiramente? Não. O orgulho ele está em todas as classes sociais. O orgulho ele está em todas as realidades espirituais. E é deste que nós temos que despojar. Então, quando ele fala que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, ele pede para que nós demos uma hierarquia dentro, olha só, uma hierarquia de busca dentro dos nossos objetivos. Se você ficar correndo atrás sempre de uma coisa, principalmente material, e esquecermos do nosso Criador, esquecermos do nosso Mestre Jesus, que veio até nós nos orientar, nos nortear, nós teremos sequelas disto também, né? É importante entendermos isso. Aproveitemos a oportunidade que nos é dada. Aproveitemos as oportunidades que nos são oferecidas pela divindade. Cada respirada que nós damos aqui é uma oportunidade nova de fazer algo diferente, de melhorarmos, né? Mas tem prosseguimento aqui. E aí tem até, olha só, olha, e a lição é: ouçamos atentos. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, e temos muitos esclarecimentos, Jesus por si só nos trouxe tudo o que é necessário. Apesar de todos os esclarecimentos dos evangelhos, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Nós temos dificuldade, porque nós trazemos vicissitudes, nós trazemos mazelas, porque é o espírito. A gente só troca de roupagem de uma encarnação para outra. Mas em grande parte das vezes, se não todas, a gente está circundado, né, está ao redor de todos esses espíritos que estão ao redor da gente de novo aqui, né? Olha aqui, ó. A minha tia Marlene, minha tia Ivanete, a Cristiane, a Cristiana eu conheço ela desde os anos 90, desde o começo dos anos 90 ali, final dos anos 80, começo dos anos 90. A Júlia, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, todos nós, assim, eu vou falar uma coisa para você, é muito raro a gente estar se encontrando a primeira vez. A gente, mesmo que minimamente, já perpassou em algumas outras encarnações aí. Houve os cruzamentos, isso é em grande demanda, tá? É em grande demanda. Então é importante entender que a gente somos espíritos, e sim, tanto se fala, né, de viagem do tempo, né? Mas nós somos viajores, né? Desde o pretérito até hoje, e estamos passando, estamos nos reencontrando, se for necessário, reconciliaremos. Se for necessário, se são espíritos simpáticos, estamos juntos novamente, e é importante entender todos esses processos e essa logística de Deus. É oportunidade. Então, o que nos entrava mesmo, e aqui Emmanuel já fala no primeiro parágrafo, é a dificuldade que nós, discípulos, encontramos dentro de alguns esclarecimentos que o Evangelho nos traz. Nossa, é muito difícil seguir isso, mas é difícil, porque ali é o ponto de mudança que eu tenho que realizar. E por isso que se utiliza-se tanta parte de renúncia. Porque, por vezes, para a gente fazer uma ação para colaborar conosco mesmo e colaborar com uma comunidade, colaborar com o próximo meu, e talvez eu tenha que me renunciar para isso. E a renúncia, ela bate de frente com o orgulho. E é ótimo. Porque se eu consigo já renunciar, é porque eu já consigo estipar, pelo menos um pouco, o orgulho que eu carrego de há um tanto de tempo. Lembra que eu falei no começo? A gente tem algumas mazelas que passam aqui pela vida, que ela é oriunda, por vezes, de algum orgulho, de alguma vaidade, de um egoísmo que se passou em outra.
E é importante entender que a gente só muda de roupa. O espírito é o mesmo. Estamos prosseguindo e crescendo e tendo novas oportunidades de fazer diferente. Mas continua aqui, porque agora tem um parágrafo grande. Talvez eu vou interpelar, vou ter que parar etapa por etapa aqui. Por quê? Porque Emmanuel vem trazendo informações essenciais para nós aqui. Olha só. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução dos problemas graves do destino. Pois bem, nós, discípulos, com a nossa fé, nós procuramos isso mesmo. Eu quero ter paz. Eu quero que minhas dores, né, se extirpam, que eu não tenha dores, né? E aqui ele usa o termo, né? Na pesquisa de soluções dos problemas graves, né? Então, nós somos, vamos dizer assim, famintos nesse processo, né? A fé que nos move, por vezes, é para solucionar esses, né? Estes itens que ele vem aqui nos falando. Mas Emmanuel vai continuar. Todavia, aí Emmanuel vem com o no entanto, né? Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. É o que nós já estávamos comentando minutos antes. O que eu procuro? O que eu quero? E essa pergunta tem que ser feita a nós mesmos. Não cabe a mim falar para a tia Ivanete se ela está fazendo certo ou errado dentro das escolhas dela. Não cabe a mim. Não cabe a nós o julgamento para com o próximo. Isso é a nossa consciência dentro de um processo de evolução espiritual que já vai nos despertando, né? Vai nos despertando. Então, olha só. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. O que eu, Rangel, procuro? Rangel, estava com um monte de planejamento ali agora mesmo. Falando de meses atrás. Eu já mudei tudo. Por quê? Porque existe gatilhos na nossa vida que são mais importantes do que qualquer realização pessoal, profissional, financeiro. Então, nós temos que nos atentarmos a todos esses processos. Colocarmos dentro da métrica e a lógica, né? Esse entendimento. Eu tenho que ter dentro de uma coerência e dentro de todos os estudos e de tudo que vem, vamos dizer assim, né, abarganhando, né, entender o que realmente faz sentido para a vida. Então, não. Vamos pensar dentro da métrica e da lógica, das medidas corretas, o que realmente importa. O que realmente importa. Entender. Isso é tudo. Isso é tudo. O nosso crescimento espiritual e dentro de uma sociedade, ele se baseia nisso. Vejamos as histórias das guerras. Estava numa grande guerra, agora já está numa outra grande guerra também, de proporções catastróficas. Proporções catastróficas. Vocês vão ouvir notícias e vão ver notícias que vão machucar. E tudo por causa de orgulho. O orgulho é o pai das guerras. Se um ceder, não tem guerra. Se um ceder, não tem guerra. Mas enquanto não cedem, tem guerras. O lado certo da guerra? Não tem. Numa guerra nunca tem lado certo.
Então, nós precisamos compreender isso. E isso é para nós também. Quando discutimos com o irmão, quando discutimos com um companheiro de jornada, quando discutimos, vamos nos atentar. O que é mais importante? O que é mais importante? Vou falar uma coisa que eu escutava muito nos últimos tempos. Não vamos perder tempo brigando, não vamos perder tempo conflitando, vamos estar mais junto, né? Vamos estar mais junto. Esse é o processo. Para entender que um necessita do outro. E isso é renúncia ao orgulho. Acharmos autossuficiente não agrega. Todos nós necessitamos um do outro. Prossigamos aqui. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. E aí, né, gente, isso tem matizes de egoísmo. O predomínio de opinião que lhes são peculiares. Olha que interessante. O predomínio das opiniões que lhes são peculiares. Isso aqui é muito caso, tipo assim, o que eu falo tá certo e o que eu escuto não tá, né? Então, por vezes você nem abre margem para o chamado debate saudável e entender que, por vezes, mesmo eu achando dentro do orgulho que eu sou dono da razão e que tudo que eu falo é o que está certo, eu tenho que entender que não. Que eu tenho muito a aprender com outros irmãos de jornada. E que não pensar que o que as pessoas pensam seja apenas peculiar e que é a opinião delas e que elas estão erradas. Continuando. A subordinação de outrem a seus pontos de vista. Quem disse que as pessoas têm que concordar com o meu ponto de vista? Sendo que o meu ponto de vista, ele pode ser inteiramente errado. A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. Eu acho que todo mundo tem que ser submisso a mim. Porque eu tenho poder, eu tenho o dom da palavra, eu tenho a inteligência, eu me acho mais inteligente que o meu próximo. E olha, tomemos cuidado com isso. Porque além do orgulho e do egoísmo, a vaidade, né, soberba. Tenhamos a gentileza e a humildade. A humildade, ela convém à renúncia. Para entender que somos todos aprendizes do Evangelho e que estamos todos em crescimento. A consideração alheia a seu modo de ser. Por vezes a pessoa fala assim, olha que interessante, consideração alheia ao seu modo de ser. Porque por vezes, e aí eu acho que é um ponto importante a gente falar, eu não tô nem aí que falem de mim, eu vou continuar sendo o que eu sou. Mas começa a reparar que realmente o jeito que eu sou, talvez não há a maneira mais adequada. Eu tenho que, de repente, mesmo que seja num tom de julgamento vindo do próximo, mas talvez isso também é um gatilho também para que eu possa mudar um pouco. Nós não devemos falar um do outro, julgar um ao outro, mas reparemos talvez que vai vir realmente gatilhos de mudança para a gente através do que as pessoas talvez estão achando de nós, estão pensando de nós, né? Agora, tudo que for nocivo, que for para nos derrubar, esse sim, eu falo para a gente, de um certo modo, tentar relevar o máximo possível e seguir em frente. Agora, vai ter muitos conselhos bons para nós. Por vezes a gente responde. Aqui é um provérbio até humano, terreno, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Tomemos cuidado com isso. O conselho é bom também, por vezes. Só que é necessário também, nós, dentro do nosso aspecto de estudo, né, de conhecedores e tudo mais, fazermos dentro da lógica e da coerência
e pegarmos essas palavras que nos são direcionadas e tudo mais, e procurar trabalhar elas e ver realmente os pontos que nós podemos por vezes melhorar. É ver mais beleza no mundo, é ver mais beleza nas pessoas, por mais que pareça que tá tudo perdido. Temos muitas... A sociedade, a humanidade, ela tem muitas virtudes também. Ela não é só esse desvario cheio de guerras, cheio de julgamentos que nós temos ao redor. Sempre há uma flor brotando de um coração enrijecido. Que nós possamos olhar melhor nosso próximo e olhar a si mesmo também. A consideração alheia do seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, muito cuidado quando nós, de um certo modo, alcançamos algum grau, até mesmo de poder, né? De palavras, para a gente não fazer de nós um ditador, na onde tudo que a gente fala tem que ser imposto, de todas as vontades que nós temos, que vai ser imposto. A gente tem que entender também a realidade de todos nós que estão ao nosso redor. Então, nos atentemos. Os caminhos mais agradáveis. Isso é interessante. Porque, por vezes, dentro de uma vida terrena, a gente só vai pegar os caminhos mais agradáveis, vai pegar os caminhos mais saborosos, os caminhos que não tenham, né, tantas dores, que não tenham tantos sofrimentos. Mas, Rangel, isso é natural. Mas não é nesse ponto que eu estou falando. Eu não estou falando para a gente escolher um caminho onde a gente tem que sofrer. Eu não estou falando que a gente tem que escolher um caminho onde a gente tem que ter dor. Porque isso, por vezes, a gente faz escolhendo o caminho que acha que para nós é o melhor, né? Mas eu estou falando, por exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus, quando veio até aqui na Terra, não onde ele esteve? Ele esteve nos palácios. Jesus esteve hospedado, acomodado em famílias de poder aquisitivo muito alto. Não, onde que Jesus esteve? Jesus esteve entre os pequenos, na onde haveria as necessidades, na onde haveria as dores, e na onde ele poderia também dar todas as exemplificações e os testemunhos de sua jornada. Mas ele não tinha... se ele tivesse que estar entre os mais abastados, ele estava também, ele sempre esteve em todos os lugares, mas ele esteve num caminho principal, na onde as pessoas tinham uma necessidade maior de um consolo. Então é importante entender isso. É o que eu falo por vezes aqui, dentro que as lições da própria doutrina espírita nos traz. Fica difícil nós deitarmos à noite no conforto do nosso lar, no conforto do nosso travesseiro, do nosso colchão, lençóis e fronhas, e ficar 100% em paz, vamos dizer assim, enquanto tantos irmãos necessitados jornadeiam por aí afora. Então, nós temos que entender que nós temos que carregar conosco uma felicidade e um preenchimento espiritual muito grande, com continuidade dentro da evolução, que assim deve ser, mas entender que tem tantos outros aí também necessitando, e se estiver ao nosso alcance, nem que se for pela prece. A prece é um dos métodos de caridade, pode-se assim dizer, mais próximo a gente. A prece. Eu não consigo sair no campo de batalha na caridade. Faça prece. Faça prece para os irmãos necessitados.
Faça prece para aquele que você se considera adversário dele. É caridade também. São fluidos emanados. Então, nós não precisamos ir tão longe. Nós precisamos ir dentro do campo e da disposição que nós podemos ter, nos limites que nós podemos ter. Mas aí nós temos que ter a renúncia. Vou fazer prece por aquele que eu acho que me faz mal? Renuncia e faça. As comodidades fáceis do dia que passa, né? O homem na Terra procura comodidades. As respostas favoráveis aos seus intentos, né? Ah, o que eu quero? Eu vou lá e vou correr atrás. Eu não aceito um não. Opa! Eu só quero sim, né? Eu só quero sim. Ah, eu vou atrás daquilo ali. Ah, mas se eu receber um não sei nem como eu vou me comportar. Olha, se acostume, você vai receber o não. Porque isso faz parte do nosso processo também. Nos preparemos melhor. E a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Ah, eu quero, e eu quero que seja feito agora. Eu quero e quero que seja feito agora. E olha só, olha o termo que, de repente, por vezes, nós utilizamos no meio humano. Eu tô pagando. Eu tô pagando, eu quero. Igual quando você, por exemplo, a gente conversa muito a respeito disso, né? Ô, para de jogar essa água fora. Lavando calçada para quê? Papapá, titi. É importante não julgar quem faça isso. É importante isso. Mas eu estou dando um exemplo nesse sentido. Ô, você está jogando água fora? Tá. Ah, é você que está pagando a minha conta? Opa, de novo. A gente tem esses matizes de orgulho a todo momento, essa chave, né? Sendo que o conselho é para que nós, dentro do mundo que vivemos, possamos ser mais sustentáveis, né? Então tem muito disso, né? Aqui essa fala, ó. A plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Eu quero que resolva tudo na hora. Eu tô pagando. Eu tenho poder. Você sabe com quem tá falando? Olha esse termo, não é muito escutado? Não, você sabe com quem você tá falando? Isso entra nessa questão também de tudo que eu quero que faça na hora, de se vem alguma coisa contra mim, não o faça, porque você sabe com quem eu tô falando, né? Nós estamos nesse looping aqui terreno, estamos melhorando, mas nós temos esses loopings aí ainda. Raros aceitam as condições do discipulado. Nós somos todos discípulos, discípulos do Cristo e discípulos do Pai. Então, nós temos que entender que as condições, por vezes, não somos nós que estabelecemos. As condições, elas estão atreladas às condições de todos ao nosso envolto. Ah, eu vou fazer o que eu quero. Opa, um adendo. Você vai fazer o que eu quero, respeitando as condições de uma sociedade, respeitando as condições da sua família, respeitando as condições de quem você interage e convive. Não é assim, vou fazer o que eu quero. Porque quando eu falo eu estou dando novamente margem para o egoísmo. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Olha, em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Querem ser favoritos de Deus. Isso lembra a passagem de Jesus, quando a mulher chegou para ele e falou: eu quero que meu filho sente ao seu lado, ali à direita, à esquerda. Opa, calma. Não funciona dessa maneira. As virtudes, elas são
desenvolvidas. O alcance do tudo que é o melhor na gente é treinamento diário. É treinamento diário. E tenho que entender que eu não sou favorito de Deus. A gente custa ser os favoritos aqui numa humanidade. Então é importante entender isso. Entender a grandeza de todo o processo. E dentro disso, é que muito se encontra, dentro dos dogmas religiosos, as injustiças divinas. Porque dentro da doutrina espírita e de toda a doutrina espiritualista, e eu não estou baseando somente na doutrina espírita codificada por Kardec, mas eu estou falando de toda religião ou doutrina que trazem matizes espiritualistas, que já acreditam na multiplicidade de vidas, de encarnações, tá? Isso já nos faz abrir os olhos dentro das necessidades que nós tenhamos de vir aqui novamente para, desamarrar esses nós aí, que por vezes plantamos, essas sementes jogadas ao léu aí, e depois nós não estamos querendo colher o que nós normalmente planta, É importante entender isso, E aí, e aí dentro de dogmas religiosos que não perpassa por essas ideias, por que aquele ali nasceu rico, aquele ali nasceu pobre, na miséria, passando fome? Por que aquele ali tem saúde e aquele ali é tão enfermo? E aí a gente começa a cair num termo que, dentro do estudo da doutrina espírita, nós estamos falando dentro do livro dos Espíritos, começar a atacar culpa lá em Adão e Eva, E aí, olha só que interessante. É importante entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, Falei tudo a mesma coisa, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos responsáveis pelas ações que nós praticamos. E se temos mais dinheiro, mais riquezas nessa vida, é que por si só é uma prova, uma expiação que tem que passar. E que, olha só, se ela não for bem trabalhada, na outra vida vem uma miséria. Então eu falei, vamos citar uma conversa, eu falei, é castigo de Deus. Não existe castigo de Deus. Deus é Pai, é bom e misericordioso, mas ele tem a justiça divina. É justo, ele é justo. E aí, não é ele que condena, porque o pai nunca condenaria um filho. Mas desde a época que nós fomos criados simples e ignorantes, foi colocado em nós também um mecanismo, a justiça divina, na onde toda ação que a gente faz reverbera contra nós mesmos ou a favor de nós. Então é importante, não adianta nós terceirizarmos a culpa a ninguém. Tampouco ao nosso Pai, que é Deus. Somos nós que somos responsáveis pelas nossas ações. E é um mecanismo natural, porque a justiça divina, as leis divinas, estão embutidos no nosso espírito. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes. Então, olha só, ele está falando, presta bem atenção, conhecemos, no entanto, essa natureza humana que você participa, que eu participo, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará, limpará, lapidará, burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. E aí é um ponto importante, porque nós estamos aqui numa encarnação, E dentro dessa encarnação, nós temos aí, a nossa realidade, nós temos nossas vivências, nós temos nossas experiências. Nós sabemos que uma experiência que nós realizamos há 5, 10, 20 anos atrás, que ela não foi boa, que ela não foi legal, que ela não foi saudável, principalmente espiritualmente,
nós aprendemos com isso e procuramos não praticar novamente, tá? E esse é o objetivo. Agora, imagina isso perpassando pela eternidade, pelo tempo enquanto espíritos que nós já estamos. É nisso que se baseia todo o mecanismo divino, nessa melhoria contínua, na evolução do espírito, né? E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. A experiência que nós viemos passando e que nos serviu de lição para que faça nós não repetirmos algo que foi nocivo. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Então, dentro de todos os processos práticos que a vida nos possibilita, nós aprenderemos muito, nós sofreremos também e temos que lutar. Mas nós alcançaremos o objetivo maior, que é sempre estar indo em direção de Deus. E nisso se formata toda a nossa vida. Quando por vezes se fala muito de planeta em transição, e mundo em transição, é dentro principalmente também, porque é importante entender que o mundo em transição, apesar de ele nos mostrar que fisicamente ele passa por alterações sim, e nós podemos sentir, mas ele é muito mais do que isso. O mundo de transição, ele se concentra muito na espiritualidade. Tanto que a continuidade do espírito, enquanto planeta de prova e expiação, ela vai se remeter na questão da evolução espiritual. Quem vai? Quem fica? É o joio e o trigo que Jesus já havia mencionado. Quem vai ser joio e quem vai ser trigo? Isso não depende de um para outro. Depende de si mesmo. E dentro das experiências, das lutas, do aprendizado, isso vai cada vez mais nos tornando espíritos melhores, moralmente, principalmente. E o último parágrafo, somos todos mestres e aprendizes uns dos outros na escola da vida. E é sempre assim. É sempre assim, Júlia. É importante nós entendermos que todos nós, somos professores e aprendizes. Existem aqueles hoje que escolheram estar dentro de sala de aula. Mas na vida, todos temos a contribuir e a receber aprendizado. Todos nós. E assim é a vida. E assim é a vida. E o Mestre Jesus nos ensinou isso. O Mestre Jesus nos ensinou isso. Porque dentro das próprias experiências humanas que ele conviveu na época em que ele esteve encarnado entre nós, ele trouxe para nós como um aprendizado. Em todas as etapas. Olha só, hein? Eram portadores de deficiência que Jesus ia lá e dentro do chamado milagre curava, mas sempre deixava lição. Olha só, o aprendizado de todos os processos. É o aprendizado dentro de Lázaro, é o aprendizado dentre os fariseus, os saduceus, é o aprendizado em todos os momentos. É o aprendizado enquanto Jesus era julgado junto com Barrabás, era o aprendizado das 3 negativas de Pedro enquanto ele no Calvário, é o aprendizado, olha só, Jesus utilizou vários exemplos de vários outros irmãos em todas as outras condições para trazer para nós o aprendizado necessário. Jesus teve entre os seus vários professores para nós, vários. E assim devemos também ser. Professores e aprendizes. Porque se nós considerarmos professores no mais alto grau,
eu posso me fechar e não aceitar mais opiniões ou aprendizados. Nós estamos incessantemente aprendendo. Mais aprendendo, inclusive, do que ensinando. Último parágrafo. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, opa, temos coisas boas, né? Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, somos abençoados constantemente, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir mais, sermos mais humildes, escutarmos, aprendermos, escutarmos para colaborar. A nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Olha, Emmanuel, mais uma vez, dentro de uma lição muito linda, nos trazendo aí matizes, norteamentos, estradas de onde devemos seguir, de onde devemos prosseguir. Sejamos, eu acho que essa lição, principalmente ela nos pega isso. Sejamos, dentro do nosso esforço, o mais humilde que podemos ser. Sejamos humildes. Porque sendo humildes, podemos contribuir mais. Sendo humildes, podemos estender mais a mão. Sendo humildes, podemos estender mais o nosso ponto de escuta e sermos cada vez mais melhor dentro dessas oportunidades que Deus nos ofereceu de estarmos aqui novamente. Tão logo estaremos no plano espiritual novamente e retornaremos quantas vezes forem necessário para que o Espírito, ele cada vez mais se burile, né? Ele cada vez mais se lapide, para cada vez mais nos cristianizemos, cada vez mais nos aproximemos da condição espiritual do Cristo, que é um longo tempo, que é uma longa jornada, mas dentro do esforço de cada um, mesmo que minimamente, cada dia, possamos ser um pouco mais úteis dentro da espiritualidade maior, possamos ser um pouco melhor do que fomos no dia anterior. É essencial todo esse processo de aprendizado e de caminho que nós temos durante as nossas encarnações. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ser pelo bate-papo, fiquem à vontade. Pelo bate-papo foi bom, né? É pelo chat. Então, vamos partir para o encerramento. Na semana que vem, o nosso estudo é do livro dos Espíritos. E daqui 2 semanas é a lição de número 19 do Vinha de Luz, que é executar o bem. Executar o bem. Vamos partir para o encerramento. Mirela, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Mirela. Obrigado, Vitória, Rafaela. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, tia Vanete. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Júlia. Obrigado aos amigos espirituais que nos acompanham, né? Obrigado aos amigos do YouTube que vão estar assistindo também. Fique à vontade para colocar o comentário.
que tenhamos uma semana abençoada, um domingo também abençoado. Prossigamos em frente. E se Deus quiser, domingo que vem estamos juntos aqui novamente. Tchau.